Saudações a toda a classe trabalhadora e toda a diáspora africana espalhada por os continentes do planeta, né? No Brasil, os que estão no continente africano, os que estão na Europa, os que estão por aí, nesse mundão de meu Deus. Tudo bom? Bem, tô aqui de novo, seu conciliar de questões raciais, né? Novamente para falar sobre o que pedem pra gente falar, né? Não sobre o que a gente quer falar exatamente, mas sobre o que pedem pra gente falar. Bem, como toda semana eu digo, como eu já disse no outro vídeo, toda semana a gente pensa numa pauta e aí acontece um caso isolado de racismo no Brasil, né? Um caso isolado de racismo no Brasil semanalmente. E essa semana teve um outro aí. Bem, só para situar, dia 28, se eu não me engano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, por unanimidade, inclusive, que era constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos. Bem, e como tudo que acontece na política do país, né? Isso deu o que falar, isso deu polêmica. E aí, uma moça, não sei o nome dela, nem fiz questão de gravar o nome dela, que ela parece ser youtuber e vegana, foi para as redes sociais falar bosta, né? Foi falar que ela pegou uma foto de um cachorrinho, botou lá e falou que você imaginaria esse cachorro sendo sacrificado, etc, 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 né? Provavelmente ela tinha pouco conhecimento de como foi encaminhada essa decisão do STF, né? Na verdade, provavelmente ela tem pouco conhecimento de muita coisa, mas sobretudo de como foi encaminhada essa decisão. Inclusive o relator, eu não lembro quem foi, não sei se foi o Marco Aurélio de Mello, não sei se foi o ministro Marco Aurélio de Mello, eu posso estar enganado. Ele colocou, supostamente isso é uma frase dele, que os católicos não precisam de proteção, os evangélicos não precisam de proteção, quem precisa de proteção são as religiões de matriz africana. Sendo ou não uma frase dele, é uma frase bem coerente. Explica um pouco de como funciona a lógica das religiões de matriz africana com relação a esse lance dos sacrifícios de animais. Explica bem pouco mesmo, porque na real essa grande treta das pessoas de retirarem imediatamente do bolso o argumento de que pobre dos animais e agora elas resolvem se importar, quando é um caso de sacrifício animal em religião de matriz africana, esse argumento ele normalmente ele é seletivo, né? Essa defesa é seletiva e os argumentos são sempre tapafúrdios, sempre sem fundamento, sem sentido. E, bem, é sempre fruto de racismo religioso, né? Porque eu não estou usando o termo intolerância religiosa, que é um termo que normalmente politicamente correto nos direciona a usar. Porque não é intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa seria, né, se as pessoas invadissem, sei lá, templos kardecistas, não sei se chamam de templo, tá? Quem for kardecista me perdoe. Mas o local de reuniões dos kardecistas, né, explodissem, né, quebrassem as coisas, atacassem os líderes, os representantes religiosos, enfim. E a gente sabe que isso não acontece, isso acontece com religiões de matriz africana, no Brasil, especialmente com elas, são as religiões mais perseguidas segundo o censo, né? E acontece em determinados locais bem específicos, inclusive, né? Por exemplo, terreiros ou templos de religiões de matriz africana em bairros nobres ou lugar onde mora burguês, onde os burgueses frequentam, normalmente não são invadidos, não são atacados, não são derrubados, né? Mas a gente tem tido ao longo de uns 3 anos, aí uns 4 anos, ataques sistemáticos. Isso diferencia de só preconceito religioso ou até só intolerância, né? Por isso que a gente denomina como racismo, porque tem uma tecnologia de destruição sendo desenvolvida e aí a gente pode inclusive denominar como uma tecnologia necropolítica, né? Vamos dizer assim, uma política de morte nesses ataques, porque eles estão sendo sistematizados, eles têm locais específicos e métodos específicos de ação. No Rio de Janeiro, onde eu moro, por exemplo, agora entrar numa dos traficantes
serem os caras que vão lá nos terreiros, nos templos, quebram tudo e expulsam as mães de santo, os pais de santo, né? Bem, então voltando pro toda a polêmica da parada, até porque eu tenho pouco tempo, faltam 4 minutos só. Essa moça foi a público e veio com esse papinho de defesa dos animais, porque, né, eu sou vegana e tal, tal, tal. A comunidade vegana toda ficou empolvorosa, como sempre, quando esse assunto é colocado diante deles, isso sempre é uma questão, né? Algumas páginas das redes sociais, que são coletivos ou movimentos afro-veganos, né? Se posicionaram com relação a isso e foram bem coerentes, inclusive, né? Mas enfim, o caso é que não existe uma compreensão e nem uma busca de compreender como funciona o tratamento desses animais nesses espaços e nem qual o critério utilizado para esses sacrifícios, nem o que é feito, enfim. Também fruto do racismo, né? Porque se as pessoas se dão o trabalho de pesquisar e de procurar no Google informações sobre qualquer tipo de religião que para elas pareça estranha. Mas quando são religiões de matriz africana, elas preferem reduzir a macumba a coisas exóticas ou a dança e barulho, né? Que é muito comum se fazer com tudo que vem da cultura negra, né? Esse reducionismo aí de enclausurar um estereótipo, né? A questão é que as religiões de matriz africana, né, e eu não posso dizer, eu estou no meu lugar de privilégio nesse momento, porque embora seja negro, eu não sou de religião de matriz africana, eu sou evangélico. Mas as religiões de matriz africana possuem uma filosofia interna bem própria, bem específica, justamente porque elas são de matriz africana, né? Então, sacrificar animais para eles tem uma conotação totalmente diferente do que para a gente sacrificar animal, né? Não é necessariamente pegar um bicho e ir lá e sacrificar em troca de algo. Fica sempre parecendo isso porque a gente tem preguiça de pesquisar, de procurar sobre filosofia iorubá e a lógica dos terreiros, a pedagogia dos terreiros, como normalmente os estudiosos e religiosos mais dedicados denominam, sobre como funciona isso, né? A gente tem sempre muita preguiça de procurar para entender como funciona isso, né? E aí a gente acaba a gente acaba impetrando sobre a lógica religiosa e as práticas religiosas das tradições de matriz africana, pressupostos próprios nossos, baseados na nossa lógica ocidental, das religiões ocidentais, de sacrifício, simplesmente pegando um animal, sacrificando, enfim. Bem, esse é a ideia, assim, a ideia que eu tenho para trocar hoje e pra gente refletir um pouco, pra gente parar um pouco mais para ouvir, pra gente deixar de ter preguiça de entender um pouco mais sobre e pra gente combater esses discursos que supostamente são politicamente corretos, de defesa de uma coisa em detrimento de outra, sem tentar fazer uma ponte de diálogo e sem tentar entender e sem tentar estudar, tá bom? É isso aí, tamo junto.